Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. E aí, moçada, bem-vindos à nossa parte 2 agora do nosso desenhão do Usopp. Hoje aqui eu vou mostrar para você como eu fiz, né, essa coloração aqui, todas as cores que eu usei, tá? Usando a caixa de 48 cores da Faber-Castell, beleza? Então esse vídeo ele tá todo detalhado, mostrando tudo certinho, todos os pontos que eu sombreei, todos os pontos que eu fiz a coloração da pintura. Então, mano, vocês sabem, esses vídeos eles dão muito trabalho de fazer. E, cara, é o God Usopp, né, velho? Então merece muito like nesse vídeo, né? Vamos ver se a gente pega aí 1000 likes nesse vídeo, tá? Que vai ajudar demais. Não esquece de compartilhar esse vídeo também, cara. Compartilha principalmente para pessoas que você sabe que assiste One Piece e vai gostar de fazer esse desenho, tá? Isso vai me ajudar a continuar ajudando vocês, beleza? E se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, tá? E a primeira parte que eu ensino a desenhar ele completinho vai estar no primeiro comentário fixado. É só ir lá no primeiro comentário que você vai ver e fazer o seu desenho, e pode voltar aqui depois para fazer a coloração, tá? Então, sem muitas delongas, né? Vamos lá agora para o nosso tutorial. É isso aí, moçada, bora começar a coloração aqui insana do Usopp. Agora é o seguinte, galera, essa coloração aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque a gente tá acostumado com os outros desenhos, né? Afinal, o Usopp ele tem uma pele um pouco mais escurecida, né? E seguinte, cara, aqui eu vou usar o marrom para fazer todo o sombreamento dele, tá? Então eu vou definir todas as partes e veja, um detalhe importante, eu vou desenhando a sombra por onde eu vou passando, né? Eu faço o desenho completo aí dela e aí eu deixo tudo demarcado. Em seguida eu vou vir com canela, e esse canela aqui, cara, dá para fazer por cima do marrom, né? A gente tem que passar por cima desse marrom para deixar completa essa coloração. Veja que o marrom ele já muda um pouco a tonalidade dele, e depois eu vou usar o canela um pouquinho mais de leve, né, sobre todo o restante da pele dele, tá? E ele vai ficar com essa pele um pouquinho mais escurecida e amarelada, né? Agora, cara, depois que eu faço toda essa coloração da pele dele com o canela também, eu venho com um rosa claro e passo por cima desse canela. Assim a gente vai ter uma pele bem diferenciada no Usopp, tá? E vai ficar muito bacana e bem próxima à tonalidade do anime, beleza? Para a parte dos lábios dele eu vou usar a cor salmão. E vou voltar agora com o marrom, fazendo uns detalhezinhos aqui na parte da bolsa dele, né? Na parte das cintas que segura também a calça dele, e no óculos, alguns detalhes no óculos também, tá? Então tem vários detalhezinhos aí que a gente vai usar o marrom, certo? Tudo que eu fizer de laranja, né? Tudo que vai ser laranja no desenho, eu vou fazer o sombreamento de marrom antes. Em seguida eu vou vir com laranja, eu estou usando até um laranja um pouquinho escuro, um pouquinho forte, né? Eu vou fazer os detalhes aqui agora restantes, né? Ó, tipo a parte das cintas, a bolsa dele, tem parte do óculos também, né? Detalhes ali na calça e também as cordinhas, cara, isso mesmo, as cordinhas do estilingue, a gente vai usar um laranja, tá? Para deixar bem bonitão. Aqui na parte da calça vou ter que voltar com o marrom de novo, né? A gente tá usando muito marrom no desenho, né? Então vou usar esse marrom novamente para marcar todo o sombreamento aqui dessa calça também, vai ficar bem bacana, e um leve sombreamento na base do chapéu, né? Quando eu for fazer esse sombreamento no chapéu, eu não vou fazer forte, tá? Eu vou fazer bem mais claro do que eu fiz na parte da calça. É só vocês olharem certinho, tá? Em seguida eu vou vir com o marrom claro, que é esse amarelinho bem queimado, né? E esse marrom claro aqui, ele vai ser a tonalidade real da calça. Então eu passo por cima do marrom primeiro e depois eu passo por dentro, né, da calça. Para fazer o detalhe da calça, deixar uma coloração um pouquinho mais lisa, eu faço uma base antes, né, com esse marronzinho claro, deixando bem fraquinho, e em seguida eu passo o marrom completo por ela, né, e aí vai ficar todo preenchido, vai fazer com que seu desenho se livre daqueles pontinhos brancos, tá?
Além de que eu também vou usar esse marronzinho para fazer os efeitos no chapéu e uma base bem clarinha no chapéu, bem fraca mesmo. E manos, se você quer aprimorar ainda mais o seu desenho, sua coloração, não esquece que eu tenho o meu treinamento online. E se você se tornar meu aluno, cara, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você vai aprender muita coisa sobre esboço, sobre desenho, sobre coloração avançada, que pode ter certeza vai ser muito top para você, cara. Então vai lá no primeiro comentário fixado e me dá essa chance de ser seu professor, né? Tamo junto. Veja que eu ainda usei um branco, né, nessa basezinha do chapéu dele, tá? Para deixar um pouquinho mais liso. Aqui na base das faixas do braço dele eu vou usar um azul chamado azul cobalto, é um azul escurecido, né? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um cinza e vou demarcar sombras, tá? Vou fazer várias sombras onde tem partes brancas aqui no desenho, certo? Então tudo que for um branco aqui no desenho eu vou fazer um sombreado com esse cinza. Então tem na parte da roupa dele, né? Tem na parte do óculos também, tem na bolsinha lá que segura as munições, né? Lá em cima. E também vou usar esse cinza para fazer um sombreamento aqui nessa base do estilingue dele. Só que aqui nessa base do estilingue dele, cara, nem precisaria usar esse cinza agora, tá? Mas já já a gente vai ver os detalhes aí dela, beleza? Pronto, vou voltar agora com o marrom, que eu esqueci, né, de fazer os detalhes aqui embaixo da pele dele, mas é só usar a mesma sequência de cor para a pele dele aqui, ó, só nessa partezinha da perna, tá? Em seguida eu vou usar um verde pinho para fazer essa base da bota dele, né? A bota dele é verdinho, tá? Agora eu volto também com aquele marrom claro, aquele amarelinho, né? E vou fazer esse efeito aqui, ó. Veja que eu tinha passado cinza por cima antes, né? E agora eu tô passando esse marronzinho por cima. E aí ele já dá uma tonalidade diferente, tá vendo? Já vai ficar bem bacana. Agora estamos chegando na reta final do nosso desenho. Vamos usar o preto para fazer uma base do cabelo do Usopp, tá? Vou deixar uma partezinha sem pintar, porque depois eu vou usar um cinza aqui na parte do cabelo, certo? Então venho com o cinza e faço o efeito aí do cabelo, vai ficar bacana. O óculos, a gente quase esqueceu que os óculos dele, as lentes são vermelhas, tá? Então vou passar o vermelhinho por cima das lentes, vai ficar muito massa. O desenho já tá insano, né, galera? E aqui agora eu vou voltar com o preto e vou fazer o seguinte, eu vou passar por cima de todo esse cinza, deixando ele bem escurecido, e vou fazer uma base por fora aqui. Por que eu tô usando preto, cara? Porque é o seguinte, esse estilingue dele, ele é um verde bem escurecido, tá? Então vou usar o meu verde mais escuro que eu tenho aqui e aí vou passar por cima dessa base de preto que eu tinha passado, né? E aí ele vai ficar com aquele aspecto bem escurecido. Mas ficou tipo umas divisas, veja que na parte que eu passei o cinza, né? Gerou como se fossem umas divisas. Isso não estragou o desenho, não acabou com o desenho, tá? Mas não era para eu ter colocado o cinza ali antes, por isso que eu falei, né, para esperar um pouquinho sobre aquela questão. Em seguida eu vou vir com o azul e vou fazer os efeitos aqui de rastros, né, que tá passando por ele. E veja, são uns efeitos bem simples, né, só riscando mesmo, que eu já tinha desenhado os rastros, eu só tinha deixado o traço um pouquinho mais leve, tá? E aí eu vou riscando um por um aí para deixar um aspecto bem bacana. Para finalizar o desenho, eu vou vir com a caneta Posca e gerar tipo um efeito de brilho aqui na partezinha do estilingue e no óculos dele também, né? Com a partezinha dos protetores no ouvido, eu vou fazer apenas um pontinho também, tá? E aí agora fica o nosso Usopp pronto, cara. Só questão de ajustes de alguns detalhes aí, né? Se a coloração ultrapassou um pouquinho o traço, é só ajustar aí com a canetinha e fica de boa, né, cara? Mas tá aí o nosso tutorial completão para você. Veja que eu ensinei tudo, né? Eu mostrei tudo que você precisava saber para fazer essa coloração aí no desenho do Usopp. Então, mano, me dá uma ajuda aí, vamos ver se a gente bate a meta de 1000 likes nesse vídeo, que é muito importante, né? O compartilhamento é importante e sua inscrição também, cara. Se inscreve aí se é novo, clica no botão se inscrever, beleza? E vamos lá para o nosso próximo vídeo. Valeu!